Comunidade Educativa SEDAC é uma OCIP, uma organização de interesse social. Nós trabalhamos com formação de profissionais de educação por todo o Brasil. Trabalhamos com formação, então, de professores, diretores, coordenadores pedagógicos, secretarias municipais e estaduais de educação. Trabalhamos também com mobilização social, produção de materiais nessa área. E a conversa que eu tenho aqui com vocês é muito do ponto de vista de coordenação do projeto, de projetos de formação, em que a gente pôde utilizar as tecnologias de informação e comunicação a favor da aprendizagem desses profissionais de educação e, ao mesmo tempo, para que eles pudessem conhecer essas ferramentas e utilizar com os seus alunos nas suas redes, que é uma forma que a gente considera muito interessante de que eles, primeiro, vivenciem, enquanto usuários, essas tecnologias para poderem pensar em possibilidades de uso real em sala de aula, nas escolas, com elas. Bom, então, a gente tem essa reflexão aqui a partir da... A gente sempre, na educação, precisa ter em mente quem a gente quer formar para definir as nossas intencionalidades, as nossas estratégias de formação. E quando a gente pensa hoje em que pessoas a gente quer formar aí na educação do Brasil, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular como uma orientação geral sobre isso, né? Um grande avanço na nossa educação, do ponto de vista que estabelece 10 competências gerais e uma série de competências específicas para que os educadores de todo o Brasil possam ter um norte na sua formação, nos seus trabalhos. Quando a gente fala das 10 competências gerais desse ser humano que a gente quer formar na escola, existe uma dessas competências que está bem atrelada à tecnologia, que eu trouxe aqui para vocês, porque ela vai ser a base da nossa conversa. Então, lá na base, a gente diz que uma das competências desses seres humanos que a gente quer formar, nós queremos pessoas que possam compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, mas não só, né? Para que elas possam se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, essa única de 10 competências, a gente já percebe o quão audacioso é o nosso projeto educacional. A gente não está falando só de pessoas que conheçam as ferramentas, as tecnologias e usem no dia a dia. A gente quer que elas usem de forma significativa, reflexiva e ética, que é um grande desafio na nossa sociedade. Então, o trabalho que a gente tem, tanto com os educandos lá nas escolas, quanto com os professores e profissionais da educação, precisa também ser tão complexo e amplo quanto essa competência. Quando nós pensamos nisso, a gente vê alguns dados de que, nas escolas, segundo algumas pesquisas, 40% dos docentes de escolas públicas, usuários de internet, afirmaram que usam um computador em sala de aula, né? Então, 40%, menos da metade dos nossos educadores usam computador. E aí a gente não está nem falando dos usos que eles fazem, né? Porque muitas vezes o computador ali pode ser apenas um meio de projetar um PowerPoint estático, que com certeza já é um avanço, mas hoje, em termos de tecnologias, a gente sabe que é um nível muito básico ainda de uso, quase que substitui a antiga transparência, ou, né, uma imagem estática numa lousa. E, quando a gente pensa nisso, nas escolas particulares, esse número aumenta para 54%, 58%, que, mesmo assim, ainda é muito pouco. E pensando que, possivelmente, escolas particulares podem ter uma rede, uma infraestrutura de equipamentos melhor do que as escolas públicas, é o que a gente encontra muitas vezes, né? Então, a gente percebe, em termos dos usos, das redes disponíveis, da quantidade de equipamentos, que existe um déficit enorme entre atingir essa competência e o que a gente consegue disponibilizar para os nossos alunos nas escolas hoje em dia. Por outro lado, quando a gente pensa nos alunos, eles claramente nos dizem, nos pedem, nos afirmam que as tecnologias, utilizando as tecnologias, eles aprendem mais e que esse aprendizado é mais significativo, né? Então, 76% dos alunos perguntados dizem que, quando o professor usa a internet, a aula fica mais legal. 70% dizem que, quando o professor usa a internet, ele aprende mais fácil.
64% dizem que quando o professor usa a internet, ele presta mais atenção na aula. Então, aqui, a gente está diante dos grandes nós da nossa aprendizagem. Se a gente for conversar com os nossos professores, como vocês todos têm conversado por aqui, quais são os grandes desafios? Eu quero que meu aluno aprenda mais, que ele aprenda de uma forma significativa e interessante, que ele se envolva, que ele se engaje nas atividades e que ele possa prestar mais atenção, evitar uma distração, evitar ali atividades paralelas que vão prejudicar o aprendizado, ao invés de ajudar. Então, se os alunos estão dizendo que com a tecnologia eles conseguem essas 3 coisas de uma forma mais bacana, por que não a gente utilizar, né? Quando a gente vai se aproximar dos professores, a gente percebe que essa compreensão de que com tecnologia os alunos podem aprender mais já é quase que um senso comum. Dificilmente você vai encontrar um professor e vai dizer: você acha que se você tivesse como utilizar uma tecnologia na sua sala de aula, uma ferramenta digital, os seus alunos iriam aprender mais, iriam se envolver mais? Dificilmente a gente vai encontrar um professor que diga que não, né? Mas é que falta muito entre o saber que isso é importante e o conseguir executar. E aí a gente tem que pensar nas condições que esses profissionais de educação têm de poder fazer isso. E essas condições passam por muitas coisas. Passam desde equipamentos na escola. Existem muitas escolas no Brasil que têm equipamentos guardados porque falta manutenção, porque falta rede, porque a rede é muito baixa. Então, o professor não consegue fazer uma atividade. E isso é algo que tem que ser verificado dentro das políticas nacionais, estaduais, municipais, dentro da gestão escolar. Esse é um trabalho que a comunidade educativa SEDAC sempre traz também, quando a gente tem a oportunidade de refletir com esses atores responsáveis pela política. Quais são as condições dadas aos professores? Não dá para colocar isso só também nas costas do professor e não dá a condição para ele fazer isso. Mas o que eu queria focar aqui é que também tem uma parte disso. Pode haver profissionais de educação que dispõem de equipamentos, que dispõem de redes, mas que, mesmo assim, não utilizam os recursos. E aí o que a gente tem compreendido quando a gente se aproxima deles é que falta o conhecimento sobre essas ferramentas para que eles possam preparar atividades de uso delas que sejam significativas para os alunos. Então, tem um discurso que a gente pensa que tem que tomar bastante cuidado, que é: os alunos já sabem muita tecnologia, então o que o professor tem que fazer é deixar os alunos usarem essa tecnologia, porque eles já dominam isso. É muito verdade que muitos alunos dominam muitas tecnologias, mas para que o professor possa pensar e planejar atividades com tecnologia que sejam estruturantes no trabalho dele, que tenham como foco as habilidades que ele quer desenvolver, ele precisa conhecer minimamente. Ele pode até não ter que dominar todos os recursos de todas as tecnologias, mas minimamente ele tem que entender a função que essa tecnologia tem e onde ele pode usar. Porque se eu não consigo compreender, por exemplo, que no YouTube, quando eu utilizo o YouTube, eu posso fazer edição de vídeos, e esses vídeos podem ser úteis para um trabalho com um projeto sobre a minha comunidade, sobre alimentação saudável, sobre algum tema de ciências, algum escritor que eu estou trabalhando em língua portuguesa. Se eu não consigo compreender um pouco de como funciona isso no YouTube, eu, como professor, dificilmente vou colocar essa ferramenta no meu planejamento. Eu não tenho a dimensão de tempo, de recursos, de quem que eu tenho que acionar para me ajudar, e mesmo de que alunos eu posso, de como convidar e como envolver os alunos nessa atividade. Então, mesmo que eu não saiba editar um vídeo profundamente como professor, eu preciso saber que existem alguns recursos de edição e que pode ser que tenha alguns alunos meus ou outros colegas professores que possam me ajudar nisso. Então, a gente aposta que quando o professor experiencia os recursos tecnológicos em um contexto formativo, ele se sente mais seguro e ele passa a utilizar a tecnologia. Porque a gente tem que pensar que esses professores estão sendo responsáveis por mudar uma realidade no nosso país que é de exclusão digital, principalmente a escola pública, né? Onde a gente tem a brecha digital ampliando a cada momento, que é a diferença entre os que têm o domínio da tecnologia e os que não têm. Esses profissionais são responsáveis por reverter isso,
mas eles também são frutos, muitas vezes, dessa exclusão digital. Então, como a gente faz para apoiá-los nesse aprendizado, para que, então, sim, eles tenham condições de apoiar os seus alunos, né? O que a gente tem feito lá na comunidade educativa, quando a gente pensa isso, nós não somos uma instituição de tecnologia, nós não temos formações sobre recursos digitais, nós temos inserido as tecnologias nas nossas formações com os professores. Então, por exemplo, uma das nossas linhas de atuação é formação em língua portuguesa. Então, nós estruturamos um ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, com uma série de recursos, e fizemos, por exemplo, um curso que se chama Itinerários Literários Virtuais. E aí tem os autores de cada itinerário. Então, nós temos itinerários sobre a Marina Colasanti, por exemplo, né? E nesses itinerários, entre outros autores, e nesses itinerários, a gente, além da própria, deles estarem no ambiente virtual de aprendizagem e, por conta disso, utilizarem fóruns, alguns recursos que já estão lá dentro, acessarem arquivos, fazerem download, entrarem com uma senha. A gente está falando dos aprendizados desde os pequenos, como fazer download, entrar com uma senha, memorizar uma senha, até aprendizagens mais amplas. Então, a gente sempre coloca recursos diferenciados. E a gente insere ali dentro também outros links para outros recursos. Então, mapas mentais, construção de linha do tempo, uma série de atividades, nuvem de tags, que eles podem utilizar como participantes de um curso que não é um curso de tecnologia, é um curso da área dele, do professor de língua portuguesa, que está interessado em entender mais sobre a vida da Marina Colasanti, sobre a obra da Marina Colasanti, e ele experiencia essas atividades como participantes. E, a partir dali, ele pode fazer essas atividades com os seus alunos também. Então, além desse ambiente virtual de aprendizagem, onde nós temos diretores, coordenadores pedagógicos, técnicos da Secretaria de Educação, nós utilizamos muito arquivos compartilhados no Drive. Então, nós fazemos com os diretores, por exemplo, portfólios virtuais, usando o Google Apresentações, em que eles vão construindo o trabalho que eles estão fazendo na escola ao longo do ano nas nossas formações. E isso tem sido um grande aprendizado, onde eles fazem isso compartilhadamente. Então, eu tenho ali um diretor no Pará, e o meu formador de São Paulo está interagindo com ele no momento em que ele está fazendo o Google Drive, ou deixando comentários naquele portfólio para que ele possa melhorar isso depois. E ele pode estimular isso com sua equipe de professores e com seus alunos. Utilizamos redes sociais com fins pedagógicos, então utilizamos Facebook, WhatsApp, dentro das nossas formações. Se é essa via em que a gente vai chegar neles, se eu encontro um município que não vai aderir, por exemplo, a um Moodle, a gente abre um grupo no Facebook e usa esse grupo para fins pedagógicos, que é algo que já está ali no celular dele, e muitas vezes os locais em que a gente trabalha têm redes muito fracas, né? Nem sempre eles conseguem fazer um acesso mais amplo em termos de rede. A gente estrutura, então, um grupo de Facebook para isso. Fazemos murais virtuais, fazemos reuniões à distância, Skype, Hangouts. Então, tanto a gente tem esses recursos aplicados em secretarias municipais de municípios grandes, como Secretaria de São Paulo, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, como eu atendo secretarias municipais que têm 2 pessoas, 1 pessoa, e eles estão fazendo uso desse recurso. Então, a gente tenta planejar uma estrutura tecnológica para a nossa formação, considerando desde o usuário de um nível mais restrito de tecnologia até aquele mais avançado, sabendo que cada um vai ter um nível de apropriação e de uso, mas que é importante que eles possam vivenciar essas experiências para olhar a tecnologia com fins pedagógicos. Então, essa ideia de que, porque todo mundo está no Facebook, todo mundo está no WhatsApp, alunos e professores também já dominam a internet, a gente sabe que o uso ainda é muito restrito, muito mais focado no relacionamento. Nós tentamos reverter essas mesmas tecnologias que eles já usam e agregar outras tecnologias para fins pedagógicos. Bom, nós temos visto muitos avanços a partir disso. Eles realmente conseguem utilizar, eles se apropriam dos materiais que a gente faz junto e usam esses materiais. Então, por exemplo, esses portfólios feitos no Google Drive, o
portfólio da escola depois vira um produto da escola e ele pode compartilhar esse produto, utilizar em apresentações, em simpósios da sua área. Então, a gente percebe que mesmo com todos os desafios de ter que ter um suporte técnico, de ter que ter uma ajuda para esses profissionais, eles se apropriam em diferentes usos, mas mesmo de uma apropriação muito pequena, ele já consegue reverter para o seu uso profissional, que é aquilo que a gente quer. Bom, e para finalizar, vou deixar esse texto do Coll e do Monério, que nos guia bastante, que é conseguir que, uma vez alcançado o acesso às TIC, todos os setores da população possam fazer dessas tecnologias um uso enriquecedor, construtivo e criativo, é o verdadeiro e complexo desafio que enfrentamos atualmente. E, mais uma vez, a educação formal e escolar é a única instituição das sociedades modernas capaz de chegar ao conjunto da população, sem discriminações de nenhum tipo. O melhor instrumento para conseguir isso. Então, a gente não, fora da escola, e principalmente da escola pública, a gente não vai reverter um cenário de exclusão digital do nosso país. Primeiro, a gente precisa trabalhar com os nossos profissionais, fortalecê-los, para que eles possam apoiar a diminuição dessa brecha digital e a reversão desse cenário. Obrigada pela presença de vocês.